Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos discutir temas amplos e profundos, como um sistema social que prioriza o ter em detrimento do ser pode estimular comportamentos violentos e fragilizar a saúde mental, e como isso se conecta com o uso de drogas e a dependência química. E para essa conversa, recebemos Edson Ricardo Santana. Ele é terapeuta e criador do Método ARI. É uma proposta de reprogramação do inconsciente que já ajudou centenas de pessoas com ansiedade, medo e sofrimento emocional. Edson também atua como parapsicólogo e tem longa experiência em palestras e trabalho comunitário. Seja muito bem-vindo, Edson. Queremos entender essa ligação entre os valores da nossa sociedade, a violência, o sofrimento emocional e o uso de substâncias. E, claro, ouvir sobre as alternativas práticas e de cuidado. Sim. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Saudando aqui a sua equipe, pelo belo trabalho que eles vêm fazendo, porque eu já tive o prazer de assistir vários vídeos, vários depoimentos aqui, são enriquecedores, né? E também agradecer a Rita e o Alexandre pelo convite, né? E a vocês, né? Que fiz o primeiro contato também, muito obrigado. Então, eu, nesses anos como terapeuta, me assustou muito quando você é psicólogo, você sabe, né? Vocês sabem o que eu vou dizer. É triste você estar numa sala de atendimento e você não consegue dar o retorno que as pessoas precisam quando nos procuram. E aquilo foi me angustiando um certo tempo. Falei, meu Deus do céu, a pessoa chega aqui com depressão, angustiada, triste, e problemas de relacionamentos, né? Filhos, pais e filhos, enfim, com todos os problemas possíveis, e por mais que a gente tente fazer alguma coisa, mas a gente consegue, o resultado é muito pouco diante da necessidade das pessoas, né? E isso me trouxe uma certa angústia no início da profissão. Então ali eu pedi que viesse uma luz, que me orientasse, que aflorasse alguma sabedoria para que eu pudesse adentrar dentro das pessoas e descobrir os porquês, né? Isso foi uma coisa ela foi instintiva, mas ao mesmo tempo também veio de uma realidade, uma experiência que eu vivenciei com a minha falecida esposa. Ela morreu, ela tinha 42 anos, né? E no estado de depressão profunda, e ela teve um câncer no estômago, né? E a todo momento ela confiava, ela acreditava que eu pudesse curá-la, pela atenção que eu dava, pelas preocupações, tudo isso. Mas eu não consegui. E aquilo, o olhar dela para mim assim, é um olhar de socorro. E eu atento àquele sofrimento dela, eu pensando, meu Deus do céu, se eu pudesse adentrá-la, eu tiraria essa dor dessa mulher e curaria. Mas não foi possível, né? Então, a partir dali, eu venho com essa memória, venho com essa lembrança. Alguém que pede socorro, que tem uma dor interna muito forte, e como fazer para tirar essa dor? Aquilo foi um desafio para mim. Aí eu fui pedindo que alguma força me orientasse, me trouxesse alguma ideia, e surgiu aí, sabe? Surgiu o método abordagem e reprogramação do inconsciente. Eu falo um pouco, me emociono. Então, mas o que é esse método de abordagem e reprogramação? É um recurso que eu desenvolvi a partir dessa necessidade. E esse método, ele permite acessar o inconsciente das pessoas e trazendo situações vivenciadas desde a concepção. Ou seja, o cliente te procura por angústia, ansiedade, tristezas, medos, enfim, é um quadro de profunda depressão, e esse método permite que acesse, você vai buscando as causas, né? Não só identificar as causas, mas como também você fazer a reprogramação. A psicologia chama de recodificação, né?
E não só a pessoa vivencia nitidamente a concepção, primeiro mês, segundo mês, oitavo, nono, né? E o nascimento. A gente identifica tudo que a criança vivenciou no útero materno. Se os pais se amavam, se os pais brigavam, se os pais discutiam, se os pais se agrediam, se o pai se fez presente, não fez, ou se a mãe tentou abortar por alguma razão, que sem julgamento, né? Então, tudo que a criança vivenciou aparece com nitidez. Mas só identificar o fato não resolve muita coisa. Pode até piorar. Que você identifica, traz a flora, e depois você não faz nada, e aí? Então não adianta só trazer. Tem que refazer, reprogramar. E é interessante porque aparece com nitidez, não sei se vocês já viveram essa experiência, mas aparece com nitidez, né, no processo. O feto, ele identifica a mãe, descreve a mãe, a roupa da mãe, a casa, se tem um gato, se tinha um cachorro, se tinha a cor da casa, o pai, tudo, a criança, o feto, ele identifica e descreve com riqueza de detalhes. A avó estava na casa de alguém, enfim, tudo que aconteceu vem à tona, e as consequências da situação vivenciada anos atrás na vida de cada um de nós, na vida das pessoas, né? Mas não só isso. Esse método permite que a pessoa veja a mãe quando a mãe tinha 2 anos, quando a mãe tinha 1 ano, quando a mãe estava no útero da avó. Então, tudo isso porque tem traumas que as pessoas trazem que não aconteceu no útero materno. É um trauma que a mãe trouxe lá de trás. Então, é possível identificar o trauma da mãe, que a mãe vivenciou lá com os avós, e reprogramar, refazer a situação lá atrás, e que automaticamente, quando você reprograma, agora, nesse momento presente, a pessoa, o adulto, ela automaticamente já se sente de outra forma, mais feliz, mais alegre e tal. Não é uma sessão, não é uma coisa mágica assim, está resolvido, não. É uma sequência de várias sessões que são feitas. E aí tem coisa interessante, a gente entender isso é muito legal. Por exemplo, tem crianças que não querem nascer. Isso para mim foi uma grande descoberta. Criança, porque eu nunca vi literatura sobre isso. Crianças que não querem nascer. A criança, quando não quer nascer, ela manifesta de alguma forma no útero. Muitas fazem circular do cordão. Já viu? Tá com cordão no pescoço, tal. Já viram isso, né? Então, não é regra, mas a maioria das crianças, elas não querem nascer por alguma razão. Deixa eu dar um exemplo assim, bem otimista, né? Quando a mulher engravida e ela está muito encantada com a gravidez, feliz da vida, aí o marido começa a elogiar a mulher: você está linda, nossa, que bom que chegou uma criança, nosso filho. A avó também começa a bajular a mãe, os vizinhos bajulam a mãe. Então a mãe passa a ser muito amada, muito querida e percebida, né? Naquele momento da gravidez. E a mãe fica tão feliz que ela, como se dissesse assim: puxa vida, se a criança nascer, eu vou perder toda essa bajulação. Inconscientemente ela manifesta isso. E a criança também no útero, tão feliz, porque está sendo bajulada, querida, sentindo a felicidade da mãe, então também ela quer ficar lá dentro. Mas o que acontece? Aí uma forma que ela encontra é de fazer circular ou virar. Nossa, na hora do parto, a criança estava para cima, ela está encaixada, estava para cima. Aí eu faço a pergunta se a criança quer nascer. Não quer nascer. Por quê? Aí vai descrever o porquê que não quer nascer. Outra hora está atravessada, ela está sentada. Então, ela não está na posição normal. Ela está sempre na posição diferente. Bom, mas qual a característica comportamental dessa criança que não queria nascer, que não nasceu? Porque o médico, quando tira, ele tira o corpo da criança. Mas todo aquele desejo, aquela energia, continua dentro do útero materno. Então ela não nasceu, porque ela está lá dentro. Então o médico tirou.
Quando tira, o comportamento dessa criança vai ser muitíssimo apegado à mãe. Ela quer dormir com a mãe, ela pede opinião da mãe. Mãe, essa roupa tá boa? Mãe, o que você acha? Ela não quer sair de perto da mãe de jeito maneira. Você pode pegar uma criança, vai para o jardim, ela desespera porque ela vai sair de perto da mãe. Quer estar lá dentro da mãe, ela não saiu. Ela é de desespero e pode até ficar doente lá no jardim devido à ausência da mãe. Porque quando a mãe se distancia, ela distancia a criança, sente um distanciamento do habitat natural. Porque ela está no útero, ela não saiu do útero. Né? Adulto, por exemplo, normalmente não vai querer casar, porque o inconsciente dela está agarrada na mãe. Então não tem. Vai ter namorado, tal, mas vai querer ficar perto da mãe. E se casa, quer morar com a mãe. Não, vamos casar, mas eu quero que a gente case, mas que fiquemos perto da mãe. A gente quer morar aqui perto. Ou no quintal da minha mãe. Mas se mora no quintal, ela vai todos os dias para a casa da mãe. Sai daqui e vem para cá. Não deixa a mãe de jeito maneira. E um belo dia, essa mãe virá a falecer, essa pessoa, adulta ou não, ela vai entrar em total desespero. Porque saiu dela o habitat natural, que era o útero materno. Não é? Vai desencadear segurança, quer dormir com a mãe. E quando o pai viaja, ela fica feliz da vida porque o pai viajou, aí a mãe sobrou para ela. E se a mãe fica viúva, a mãe estabelece um novo relacionamento, essa pessoa que não nasceu, ela vai criar um problema danado com a relação, porque a relação vai tomar o lugar dela no contexto familiar, entendeu? Então, isso é uma característica da criança que não quer nascer. Quando você vê alguém assim, tá muito apegado à mãe, não sei o quê, porque eu só viajo, eu falo com a minha mãe todos os dias, eu não viajo sem a minha mãe. Então, esses comportamentos, a gente tem que levantar uma interrogação. Por quê, assim? Não é que a pessoa queira fazer. Ela não tem controle. E nem consciência de onde veio. Nem a mãe e nem a pessoa. Então, esse método permitiu que eu percebesse isso na nossa busca, nessas pesquisas. E aí eu falei, caramba, que coisa maravilhosa perceber isso, descobrir isso e saber que tem como mudar. Né? A riqueza é essa, tem como mudar. Né? Sim. Então, você tem muitas coisas. Quando, por exemplo, a mãe quer esperando o menino, aí vem uma menina, não é? Aí qual a característica comportamental da menina desejar do menino? Qual a característica comportamental dela? Então ela vai ter comportamento diferente. Sim. Entendeu? A partir desses desejos, né? Dessa opção sexual, né? Então muitas, você não tem noção como que o útero materno é um tema assim que tem que aprofundar muito, que é muito legal, mas a gestação ela é o momento mais sagrado na vida do ser humano. Se as pessoas tivessem consciência do que é uma gravidez, como que ela traz crianças maravilhosas, crianças saudáveis, crianças calmas, com saúde, mas ela pode trazer crianças cheias de problemas devido ao que foi vivenciado naquele momento. Sim. E hoje que nós vivemos uma sociedade onde, eu digo sempre, é estimulado o sexo a qualquer preço, de qualquer jeito. É um estímulo para isso, né? Então, as nossas meninas, eu digo sempre, o sistema ele conseguiu tirar a beleza das meninas, a pureza das meninas e a pureza dos meninos. Porque é um estímulo, há uma propaganda subliminar para que todo mundo faça sexo, não tem problema não. Use camisinha que tá tudo certo. Mas as consequências psicológicas, que são gravidez, que não tem nenhuma afetividade, não tem nenhum planejamento, não tem nada, e surge crianças nesse contexto, como se espera uma criança saudável, uma criança feliz, equilibrada? Sim. Não tem jeito. Sim. Impossível, né? Então, a gestação, eu teria muitas coisas para falar sobre isso, mas a gestação
dentro dessa sociedade nossa, da forma que as coisas acontecem. Não só estou falando das meninas, dos meninos, mas estou falando hoje também assim. Hoje parece que criança é um problema para todo mundo. Ah, mas eu estou grávida, mas agora e a minha faculdade? Mas e o meu emprego? Então a criança passa a ser um obstáculo. A criança passa a ser um problema, em vez de ser um momento de acolhimento, de afetividade, de carinho, de alegria, né, para o homem e para a mulher. A criança vem num contexto de confusão, né, de preocupações. E às vezes os pais não percebem que a criança não está preocupada se vai ter um quarto bonito, ou se vai ter um carro do ano na porta, ou se vai ter um enxoval daqueles de 20 mil reais. O que a criança no útero quer é se sentir amada pelo pai e pela mãe. Sim. A criança no útero, ela sabe... Eu me lembro uma vez, uma menina, uma cliente, não é de Volta Redonda, essa menina, ela nasceu parto prematuro. Cada caso é um caso, tá? Essa moça nasceu no 7º mês. Aí no processo de abordagem do inconsciente, eu perguntei para ela, por que a menina quer nascer no 7º mês? Não, porque o útero está insuportável. Por quê? A minha mãe só fala de negócios, meu pai só fala, ele é uma pessoa com uma vida muito boa, minha mãe só fala de negócios, meu pai só fala de negócios, eles não me percebem, não me dão carinho, não me dão atenção, então eu quero sair daqui. E ela nasceu no 7º mês. No processo da vida, ela saiu de casa cedo. Aí esse processo de sair, ela sai também de casa cedo, porque a presença dos pais era insuportável para ela. Só que ela não sabia por quê, entende? E nem os pais sabiam por quê. Ninguém é culpado. Estou colocando isso, não é culpado ninguém não, mas só para entender que é assim que acontece. Essa menina logo sai de casa com 15 anos, vai estudar fora, e disse, Edson, eu não consigo voltar para minha casa. Porque eu não sei porquê, mas eu tenho uma aversão aos meus pais. E tinha mesmo. Aí eu fiz a reprogramação dela, né? Porque o útero estava insuportável, porque os pais só pensavam em negócio, dinheiro, prosperidade e tal. E não conectaram com a criança. Então isso é muito importante. Sim. Quando as mulheres, um filho é planejado, é muito importante que tome consciência que é importante conectar com a criança, porque às vezes os pais estão conectados com o futuro, estão conectados com como é que eu vou fazer para cuidar depois, a faculdade dessa criança, e o plano de saúde para ela. Então a conexão não é com a criança, a conexão são com os problemas, com as preocupações. Sim. Aí a criança se sente o quê? Lá dentro? Angustiada, ansiosa, não percebida, pesada, porque a cabeça dos pais estão preocupados com outras coisas. Sim. Não há conexão com a criança no útero, entende? Você acha que essa situação toda, ela é o que condiz com aquela frase, em busca do ter, ignoramos ser? Ou isso tem um outro significado? E quais seriam os impactos psicológicos e sociais que isso provoca nas pessoas? Então, essa busca pelo ter é característica da nossa sociedade. Eu não estou entrando em campo político, partidário, nada disso. Estou falando um sistema, uma engrenagem que existe, que quando a pessoa já nasceu, o que os pais falam, o que os educadores falam para a criança? O que você vai ser quando você crescer? Ah, eu vou ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser psicólogo, eu quero ser doutor, eu quero ser tal. Todo mundo quer ser uma profissão. Veja, as pessoas se identificam com a profissão. O que você vai ser quando você crescer? Então, elas se identificam que o ser está associado a uma profissão. Mas ninguém tem que ser alguma coisa quando crescer. Você já é, como ser humano. Acho que essa é a questão. O que eu vou ser quando crescer? Ué, quando eu crescer? Eu já sou. Desde o útero materno, desde lá da célula do meu pai e da minha mãe, eu já sou um ser importantíssimo. Mas elas são estimuladas a serem alguém a partir da profissão, do que elas têm, do que elas ganham. Tá vendo? Olha, ele conquistou mais um carro.
Ele conquistou mais um prédio, ele comprou mais uma casa. Tá vendo? Ele ganhou tanto. Nossa, viu? Agora ele tem mais um doutorado, ele tem não sei o quê. Ou seja, as pessoas são treinadas e se identificam com os títulos. Eu me lembro uma vez, uma determinada pessoa, a gente conversando, e ela disse assim: olha, eu sou muito feliz. Eu tenho 12 diplomas na minha casa. Graças a Deus. Um dia você vai lá ver. Eu falei, muito bem, 12 diplomas? 12 diplomas, olha, lutei muito. Eu perguntei para ela, como você está por dentro? Ela deu uma crise de choro. Ela chorava de uma forma incontrolável. Então ela tinha 12 diplomas, mas por dentro estava vazio. Estava uma mulher angustiada, uma pessoa triste, cheia de problemas, mas cria uma máscara, entende? As pessoas criam uma máscara que tem os títulos, tem isso, tem aquilo, tem tudo, tá, mas o essencial não tem. Então, mas a sociedade estimula isso. Eu me lembro uma vez, encontrei com uma determinada pessoa e ele me procurou, e ele dizendo, Edson, eu tô com um problema, eu acordo de madrugada com taquicardia, dor no peito, e eu choro, não durmo mais, e tô num estado assim desesperador. E estava mesmo. Eu falei, então, o que você tem feito? Eu tô trabalhando agora numa empresa, tô ganhando muito bem, graças a Deus eu coordeno aqui a América Latina, não sei o quê, tá? Eu falei, parabéns, muito bem. E sábado e domingo? Sábado e domingo, eu tô aqui no controle, tô ligado na internet para poder gerenciar aqui, saber o que está acontecendo em todas as empresas aqui, não sei o que e tal. E todo feliz na vida por isso. Eu falei, você ganha bem, né? Não, meu salário é ótimo. Eu falei, parabéns. O teu salário vai dar para comprar uma coisa muito legal. Você vai morrer e a sua esposa vai comprar um caixão maravilhoso para você de primeira. Como assim? Falei, o que você está esperando? Dor no peito, não dorme à noite, chorando de madrugada, o corpo dele estava esfriando, tremendo. Rapaz, o seu dinheiro vai dar para isso. E o seu patrão, o dono da sua empresa lá, da multinacional, ele não vai no seu enterro não, meu amigo, pode saber disso. Nada contra a pessoa prosperar, entende isso? Uhum. É importante que as pessoas prosperem, mas não pode perder o ser. Sim. Não pode perder o ser. Porque quando você busca, nessa busca desenfreada pelo ter, e você nessa busca perde o ser, aí a vida não faz sentido. Então é por isso que eu digo, essa busca pelo ter, ela cria, estimula você esquecer da sua condição de ser humano, e você vai buscando, você não dorme de noite, você vai mais um curso, mais isso, mais aquilo, daqui a pouco você não está dormindo, a pressão está alta, tomando ansiolítico, está tomando todos os remédios possíveis, e é uma coisa automática, é uma coisa robótica. Você vai fazendo isso de uma forma automática, quando daqui a pouco, morreu. Já percebeu no nosso país, as pessoas em si, as pessoas passam a vida inteira, né, acumulando, buscando, daqui a pouco morreu. Uhum. O que você fez com o que você acumulou? Nada. Dentro dessa sua fala, Edson, é muito interessante porque a gente percebe o quanto que hoje o modelo de vida, né, relacionado ao consumismo, a pressão pelo sucesso e uma comparação constante entre as pessoas mostram a possibilidade da geração de ansiedade, desses vazios existenciais, Perfeito. né, de uma criação até de um terreno fértil para comportamentos impulsivos e até mesmo violentos, né? Com certeza, com certeza. Porque uma vez que você foca nessa busca, porque as pessoas elas acreditam que vão se realizar com essa busca exterior. E vão fazendo isso a vida inteira, desde pequeno, e hoje os pais estão fazendo isso com muita intensidade. Meu filho tem 4, 5 anos, então tem que fazer um curso de espanhol. Olha, meu filho está fazendo curso de espanhol, parabéns. Curso de inglês, ele está fazendo o seu quê? Então a criança hoje está absorvendo uma carga de atividades. Caramba, não, tem que aproveitar o talento dele. Vai enquadrando a criança nessa busca desenfreada. A criança não brinca,
Os pais não conversam com os filhos, porque enquanto está fazendo atividade é bom, porque não está me perturbando também. Não está cobrando meu tempo, né? Então deixa fazer atividades. Não percebe que a criança está ali, mas tem um lado afetivo dela, tem um lado da criança brincar, da criança relacionar com outras crianças, descansar, fazer tarefas também, que é importante educar a criança a fazer alguma coisa, mas não condicionar a criança naquilo que você foi doutrinado. Ah, meu filho tem que ser igual a mim. Mas como assim? A sua vida também é cheia de problemas, como é que o seu filho vai ser igual a você? Então você vai levar problema para o seu filho também. É para dizer assim, não é que os pais façam isso maldade, eles fazem de uma forma automática, vocês sabem disso. Então é preciso tomar essa consciência que à medida que nós vamos nos conectando com o mundo exterior, essas buscas exteriores, lá dentro fica totalmente bagunçado. Eu digo sempre, há ser humano hoje, veja bem, a minha pergunta, há ser humano? Não. Se você olhar, se você definir o conceito de ser humano, um ser especial, um ser sábio, um ser afetuoso, um ser companheiro, um ser amigo, que é cogestor pelo planeta Terra, para preservar o planeta Terra, há ser humano. Ou seja, para você ter uma ideia, nós temos no planeta Terra, talvez mais ou menos 8 milhões de espécies vivas. 8 milhões, mais ou menos, de espécies vivas. O ser humano é um deles. Temos 8 milhões, mais ou menos. No mundo marítimo, vamos colocar aqui umas 500 espécies do mundo marítimo, 500 mil espécies do mundo marítimo. Mas o ser humano é o único nocivo ao planeta, é o único. De 8 milhões de espécies, nós chamados seres humanos, somos os únicos nocivos ao planeta. Não tem outra espécie que é nociva ao planeta. Todas são bem-vindas e contribuem para a preservação da vida. Mas o ser humano é único. Não somos culpados. Mas que é importante que a gente faça essa reflexão para que nos tornemos, para que voltemos à nossa essência e que nós para que possamos refazer, reconstituir essa espécie que eu penso que é uma espécie brilhante, mas é preciso refazer. Sem dúvida. E você já observou diferenças entre as faixas etárias ou grupos sociais sobre esse fenômeno? Por exemplo, jovens nas redes sociais versus adultos no ambiente de trabalho. Então, há um projeto, né? Vou colocar assim, uma prática assim, né? A criança na rede social, para muitos pais, é maravilhoso. A criança nasceu, o papai já dá um joguinho lá para na hora de comer, né? Bota o joguinho na frente, e o bichinho está assistindo o joguinho ali, enquanto ele está assistindo o joguinho intestino, o pai vem e pula a colher de comida na boca do bicho. Ou da menina, né? Os pais fazem isso. Aqui não é crítica, tá, gente? Não criticando ninguém, só para revisar, é refletir sobre isso. Mas a criança ali não está sentindo o gosto da comida, ela não tem noção nenhuma da beleza que é uma boa alimentação, ela engole. Mas a mente está conectada no joguinho. Ela não tem consciência do pai que está ali. O pai não está preocupado de ter paciência, botar na boca da criança. Meu filho, papai está aqui, é importante se alimentar. Não, bota o jogo lá e vai empurrando a comida. Então, para muitos pais, é uma benção, entre aspas, permitir que a criança tenha o celular, tenha o jogo, tenha um monte de coisa. Porque não dá trabalho, não tem problema nenhum. Ele vai perceber depois que o filho estabeleceu uma relação com o jogo. O filho estabeleceu uma relação com o celular, com a internet, né? Então a relação do filho é com aquele objeto. A criança não vai estabelecer uma relação humana, porque ele não aprendeu. Nem na casa dele ele vai estabelecer uma relação. Amanhã o pai vai querer falar alguma coisa, essa criança é natural, que não vai ouvir, vai enfrentar. Ele vai brigar com o pai, não vai aceitar a mudança com facilidade. Porque desde pequeno, desde sempre, os pais fizeram isso e tal. E o pai também,
O que ele faz? Bom, agora a criança está jogando lá e tal, o pai também, vamos trabalhar e até tarde, vai se empenhando no trabalho. Não há a preocupação também da disponibilidade de estar com o filho. A mãe não está preocupada em também estar com o filho. Está preocupada com o trabalho dela, o pai também preocupado com o trabalho, e quando volta para casa está tudo bem. Né? Você tem a babá, você tem alguém que ajuda, mas o filho está lá intertido lá com a rede social, ou seja, há uma desintegração, total desintegração no seio familiar. Mas como fazer para que se estabeleça uma relação de afeto, de carinho, de amor, e essa criança vai para a escola? Essa criança que não vivenciou afetividade dentro de casa, ela vai para a escola para relacionar. Ela vai se relacionar? Não aprendeu isso dentro de casa. Ela não viveu isso com o pai e com a mãe, com os irmãos. Ela viveu com o computador, com o celular, mas não viveu, afetivamente falando, a experiência lá e vai levar isso para dentro da escola. Como? Aí a professora também é um ser humano, ela tem seus problemas, tem filhos, ela tem uma família, ela vai para a escola fazer o papel dela, que pode ser feito, mas ela tem seus problemas, ela tem suas dificuldades, e tem mesmo. Aí chega lá, gente, eu já trabalhei com criança em escola, já sei, professores, coitados. A palavra certa é assim, coitado dos alunos, coitado da professora. Porque o sistema vai criando isso. O sistema cria isso. Eu me lembro numa escola, vou dizer o nome, numa escola eu fui fazer uma palestra lá com os pais e eu descobri que os alunos se encontravam pela marca do tênis. Então quem tinha tênis de R$1.000, eles se encontravam na hora do recreio, na saída e na entrada. Então eles se agrupavam a partir do valor do tênis. Aí lá no pé do outro assim, esse tênis seu aí é de R$150. Não vai pro nosso grupo, não entra não. Não entra não. Não entra não. Não entrava mesmo não. Então eles se identificavam pelo valor do tênis, da roupa. Mas é assim mesmo. Eles se identificam pelo valor do celular. O aluno que tem o celular baratinho lá de não sei quanto, R$700, não vai se agrupar com quem tem um celular de 5.000, 10.000. Imagina, eles não deixam. Mas é o absurdo como que as pessoas se identificam, o que eu falei, se identificam com os objetos. Então eu tenho um celular caro, então eu me sinto importante. Eu tenho um carro chique, opa! Eu digo sempre assim, você vai numa festa, é bom observar essas coisas, que é interessante. Você vai num casamento, tá, numa festa. Aí chega numa festa, as pessoas te olham de cima e embaixo. Nossa, você viu o colar dela? Você viu o sapato dela? Você viu a pulseira? Nossa, você viu a roupa daquela mulher? Mas ele estava bonito, hein? E aquele outro estava feio, com a roupinha simples. Nossa, que escredo. Então, as pessoas não vê o outro, não. Vê o que elas usam. Vê o carro que ela chegou, vê a pulseira, vê o relógio, vê o cordão, vê... Então, as pessoas não veem o outro ser humano. Ele vê o que elas têm. Então, portanto, eu também preciso ter para me sentir percebido também, não é? Então, a gente percebe o quê? Que há uma sociedade que prevalece o ter, em detrimento do ser. E o ser, está aí o resultado. Todo mundo tomando remédio, todo mundo doente, todo mundo violento, as pessoas brigam sem nenhuma razão para brigar, mas elas brigam, né? Pais e filhos se desentendendo, se agredindo, casais separando, por nenhuma razão, briga, discute, sai, uma loucura. Então, é por isso que precisamos ter essa consciência primeiro e saber que a gente tem que ter um projeto que possamos ajudar as pessoas a rever, rever a sua essência natural divina, não é? Porque
todo mundo tem uma religião. Mas se todos têm uma religião, e tem, como explica, então, essas confusões todas vivenciadas entre as pessoas? Todo mundo é religioso, a maioria são. Mas como explica o ser humano totalmente agressivo, violento e tal? Falta trabalhar aqui dentro. E dentro dessa sua fala a gente percebe, né, o quanto que o sistema pode vir a estimular, né, os comportamentos violentos, né, falando não só das agressões físicas, mas o comportamento violento como um todo. Que outras formas de violência, né, dentro do olhar da violência psicológica, simbólica ou estrutural, você poderia identificar como estimuladas por esse modelo? Então, primeiro, os estímulos são muitos, né? Se você pegar, por exemplo, vamos olhar os meios de comunicação. Todos eles têm programas que falam só da violência. Que mataram, que roubaram, que estupraram. E as pessoas também na rede social, elas estão muito mais preocupadas. Se tiver um acidente ali, elas fotografam, filmam o acidente, a pessoa acidentada, e elas compartilham. Então, a cultura da violência está em todos os lugares. Nos meios de comunicação, mas na cabeça de todos nós também. E isso é potencializado todos os dias. Como nossa mente ela absorve isso, né? E quando ela registra, isso passa a ser verdade. Ou seja, é natural que a reprodução da violência ela vai se manifestando em todo mundo. Porque você só ouve isso. Matou, roubou, estuprou, e tem que morrer mesmo, porque não sei o quê, porque tem que matar, porque tem que... Então, a cultura da violência está muito forte no inconsciente coletivo. Porque só recebe isso. Agora, quais são os estímulos para as pessoas viverem felizes? Serem amigas, serem companheiras, respeitar o outro. Que você busque menos, mas descanse, converse com o teu filho, converse com a sua esposa, converse com o teu namorado, seja companheiro. Tem alguma coisa que potencializa isso? Não tem. Não tem. O que você espera? O que vamos esperar? É por isso que a gente precisa estar pensando nisso e ter esse compromisso, né? Sim. De contribuir para que possamos ser diferentes. Com certeza. Né? Uma vez eu gosto muito de dançar, viu? Eu vi o Arthur falar aqui que o Arthur estava na sessão dos aposentados, então sempre estou lá também. No baile? Eu gosto. Dança de salão eu gosto. Danço nada não, mas eu gosto. Daí eu estava lá no baile e tal, aí de repente uma pessoa lá e me deu uma cotovelada, eu dançando lá e esbarrei assim, sem querer. Você dança, muita gente, né? Você esbarra. E a pessoa me deu uma cotovelada, meu amigo. Aí eu olhei pra ele assim... Não falei nada, ele saiu de cara feio, queria me bater até. Não falou isso não, mas eu deduzi que ele estava muito furioso, porque eu esbarrei sem querer. Aí terminou lá o intervalo, deu o intervalo do baile, aí eu fui atrás dele, né? Aí ele me assustado comigo, né? Eu falei assim, rapaz, me perdoe, eu te dou uma esbarrada sem querer, mas você me desculpa aí, tudo bem? Tô legal? Estamos aqui no mesmo universo e tal. Aí peguei na mão dele e ficou assustado comigo assim, mas nos abraçamos legal. Então, é preciso ter essa consciência, que nós não podemos multiplicar, intensificar essa prática da violência, da briga, da discussão. Não. Sim. Isso é pequenez. Sim. Coisa pequena. Por exemplo, nesse caso ficou bem evidente a insatisfação dessa pessoa. Mas, tirando esse caso, existem alguns sinais de precoces, no caso, né, na escola, família ou trabalho, que essa pessoa está iniciando um processo, né, está caminhando para reações mais agressivas ou até mesmo autodestrutivas? Tem. Aí tem uma coisa muito importante. Quem são essas crianças? Acho que isso é o ponto-chave. Porque quando você vê uma família onde... eu fiz uma experiência muito legal em determinado momento, que eu conversei com alunos assim, que tinham problemas na escola, mas o problema não é na escola. A escola é o reflexo. Aí você vai conversar com aquele que está ali brigando, discutindo, aquele não tem pai, é criado com a avó, a mãe deixou, é filho de mãe solteira, os pais brigam,
meu pai bebe muito, meu pai me bate. Então, é preciso que identifiquemos quem são essas crianças lá no berço familiar. Aí você vai encontrar, você vai ver o reflexo aqui dentro da escola. Ali é uma manifestação. Pode ser na escola, mas pode ser na rua, pode ser onde quer que ela esteja. Mas a causa, os estímulos estão dentro. A escola não é estímulo para bagunça, para briga, para discussão, para violência. Mas o berço familiar. Aí vamos voltar à questão do útero materno, tá? Uma criança que dentro do útero da mãe ele sentiu ali toda uma situação de briga, discussões. Então, aquele habitat do útero, para ela, é terrível. Qualquer ambiente fechado para ela, qualquer ambiente para essa criança vai ser terrível. Ela vai ter medo, ela vai querer sair da sala, ela vai brigar, ela vai discutir, ela vai aflorar nessa criança aquilo que está registrado. Aí entra todas os outros estímulos que existem, que está dentro dela também, né? Então, a escola, todo esse ambiente ali é um reflexo do que está dentro dela. Por mais que ela queira, muitas vezes deseja, mas quando vem um estímulo, aquilo dispara mesmo. E aí só Deus sabe, né? E aí os professores, coitados, ficam tentando consertar, tentando, com todo o esforço, com todo o carinho que eles têm, e tem mesmo. Sim. Mas a história de cada um deles, né? E aí eu penso uma coisa muito importante, que é importante trabalhar os pais. Os pais. Porque os pais não têm noção, você sabe disso, os pais não têm noção nenhuma. Os pais não têm noção nenhuma como relacionar, como estabelecer uma relação de afeto com o filho, com a mulher, e a mulher também com os homens, né? Eles não sabem. Aí alguém me disse assim, mas as mulheres dão queixa dos maridos, depois eles estão voltando para eles. Volta para eles. Mas porque eles não sabem, eles querem acertar, mas não sabem. Ela gosta do marido, o marido gosta da mulher, mas eles não têm recurso nenhum para estabelecer uma relação de afeto, de carinho, de entendimento, de saber ouvir. Não tem. Então, trabalhar os pais é muito importante, sabe? Porque se os pais se reencontram, eu vivi muito isso, né? Muitos homens que eram nervosos, cheios de problemas e tal, e num processo de reflexão, nossa, mudaram a relação, mudou a relação com a mulher, mudou a relação com o filho, porque mudou a relação com ele mesmo, né? Não sabe, eles não têm informação. Não tem. E nesse olhar, Edson, como a sociedade ou até mesmo as redes de cuidado têm a possibilidade de auxiliar na neutralização desses estímulos e qual é o papel, dentro do seu olhar, que a educação, a cultura e as políticas públicas têm para contribuir? Eu acho a cultura uma coisa espetacular, sabe? Já assistiram o filme, um filme chama, deve assistir, se não assistiram, assistam. Escritores da Liberdade, já assistiram? Sim. Já assistiu? Excelente. Ali você vê uma coisa maravilhosa, uma professora que identificou cada aluno cheio de problemas, identificou todos eles e implementou ali na sala toda a atividade cultural, né? Um dançava, o outro cantava, o outro fazia não sei o quê. E, de repente, essa turma, a cultura foi uma motivação para eles aprenderem o conteúdo. A escola não pode ser uma escola só de conteúdo. Quando a escola é uma escola que vai ensinar conteúdos paralelo ao conteúdo, ela tem uma atividade cultural, de dança. Agora me disseram que lá no bairro do Dom Bosco, São Luís, tem uma escola que criou lá uma banda na escola, lá, uma fanfarra. Fanfarra. Maravilha. Então, a escola não pode ser uma escola de conteúdo, porque esses meninos e meninas, eles são talentosos, eles são super inteligentes. Mas quando eles se deparam só com o conteúdo, português, matemática, história, biologia, a cabeça deles não, porque eles têm um dinamismo, eles têm uma vontade de colocar para fora a inteligência deles e são inteligentes. O problema é que as pessoas
Eles fazem A leitura da inteligência só se desenvolve conteúdo. Quem é um aluno inteligente? É aquele que tirou 10 em tudo. Beleza. Parabéns. Não. Você não pode medir a inteligência só pelo resultado, pela nota do conteúdo. Porque a inteligência, ela é abrangente. O cara toca violão, o cara dança, o cara faz teatro, ele é poeta. Então, existem muitos talentos nesses meninos. E quando se propõe a trabalhar a cultura, né, com essas cabeças, eles mudam e mudam. Porque a cultura passa a ser um estímulo para eles desenvolverem o conteúdo. A escola passa a ser uma escola saudável, uma escola agradável, os alunos vão ter motivação para ir, né? Aí dá resultado, né? E aí o resto virá junto com essas motivações. Eu penso que a cultura é fundamental. Com certeza. Esses meninos ajudam muito, 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 muito. Eles têm prazer de ir para a escola e aprender violino. Já tive em Volta Redonda, teve muito isso, né? Aprender violino, violão, dançar, cantar. E aí você pode implementar dinâmica, né, de abraço, enfim. Despertar outros valores. Aí são maravilhosos. Isso é bem bacana. E entrando agora um pouco na parte mais do que, né, relaciona com o próprio projeto Circuito pela Vida, como que o ambiente de pressão e a busca por status influencia no início do uso de substâncias? Então, eu sempre digo que a droga, quando as pessoas começam a entrar no mundo da droga, ela já é punida ali. Porque todas as pessoas já olham para o menino, para a menina, com um olhar de condenação, não é assim? Olha, ele é drogado, ele usa droga. Olha, a polícia matou? Não, tem que matar mesmo, que ele usa droga. Tá vendo? Se meteu com coisa que não devia. Então as pessoas já emitem um olhar de condenação. Agora, aí toda a atividade dessa pessoa já começa a ser rotulada pela família mesmo. De atacar, de condenar, de punir, porque não sabe lidar com isso, eles não sabem. Então começa a punir, Então aquilo vai enraivecendo o jovem e vai se sentindo discriminado, porque todo mundo começa a julgar, condenar e tal. E na verdade, qual o perfil de um jovem ou de um dependente químico, né? O perfil são pessoas que têm tristeza, angústia, sentimento de vazio, sentimento de rejeição. Ele vive um estado emocional, psicológico totalmente desequilibrado. Então, ele busca a droga com o objetivo de se soltar, não é? Se soltar. Então, a droga passa a ser para ele um grande companheiro, porque naquele momento ele não pensa nas consequências, né? Do estrago que vai ser feito na mente, do comportamento, da saúde dele. Ele não tem essa noção. Mas ele precisa, no primeiro momento, de se soltar, de viver, de sentir melhor no primeiro momento. Então é preciso, eu sempre digo, atrás de um dependente químico é importante olhar que ali você tem um ser humano cheio de problemas. Então é preciso, paralelo a prevenção de ajudar a pessoa a se libertar da droga, e é muito mais difícil se libertar quando não se trabalha esses traumas existentes dentro delas. Quando trabalhamos esse estado de angústia, de depressão, ela se sente mais fortalecida para parar. É mágico? Não. Só estou dizendo assim, que é importante que priorizemos o atendimento a essas pessoas do lado emocional. Tirar a tristeza, ajudar a se libertar das angústias, dos vazios, dos julgamentos. São pessoas que vão absorvendo muito julgamento, muita condenação. Você não vale nada, você é vagabundo, você é drogado, isso agride. Eu entendo todo o contexto da família, sabe, gente? Eu sei que é difícil. Eu estou falando que eu não vivo essa experiência, mas conheço pessoas que vivem isso. Eu sei que é difícil para o pai e para a mãe, e para todo mundo. Mas estamos aqui para refletir, né? Quando trabalhamos esse lado desse sofrimento que as pessoas têm,
Porque são dois sofrimentos. O sofrimento da angústia, do vazio, da solidão, da tristeza, e o sofrimento de ser dependente, que vai se acabando, né? Então, como trabalhar esse lado do emocional? Porque é uma saída que eles encontram momentânea, que depois vira um vício e que depois vai se matando, vai se acabando, né? E outra coisa, aquilo que existe, né? Pô, legal, porque todo mundo usa também, e então vou experimentar um pouco, porque aí tá na moda, pô, fiquei legal, perigoso, porque depois isso pode não ter volta tão cedo, né? Aí você tem ali o risco da dependência, né? Sim. Mas a sociedade também estimula isso, cara. Todo mundo tem que ser igual. Sim. Todo mundo tem que ser igual. É aquilo que Jesus fala na Bíblia, né? Que ele fala, não estou entrando no campo religioso não, só como uma pessoa que viveu essa experiência, né? É a multidão, né? Quando o Charles Chaplin, ele fala o seguinte: eu odeio a multidão, não gosto da multidão, mas eu amo as pessoas, mas detesto a multidão, porque a multidão é um monstro sem cabeça. Então hoje nós temos a multidão, todo mundo faz igual, é legal, as pessoas usam o mesmo estilo de roupa, o mesmo jeito de andar, todo mundo tem a mochila do mesmo jeito, o sapato do mesmo jeito, o tênis. As pessoas são iguais. É legal ser igual. Sim. É legal ser multidão. Sim. Então é preciso que tomemos consciência que é importante que saiamos da multidão. Sim. E a dependência química, ela é um fenômeno biopsicossocial, sim, né? Sim. E como você já pontuou, você já fez até uma correlação entre o sofrimento existencial relacionado ao vazio, à ansiedade e a busca por substâncias como uma forma de alívio. Sim. E aí você tem o método ARI, né, que vem para poder fazer esse trabalho, né, em cima dessa reprogramação. Como é que você percebeu esses padrões comuns que podem ser utilizados com os pacientes que fazem uso de álcool e outras drogas? Então, o método do ARI, como ele permite que acessemos, né, o inconsciente das pessoas, automaticamente no inconsciente está registrado toda a história, e aí a gente vai identificando, né, as pessoas que são dependentes. Foi possível identificar que lá atrás, na história da vida dela, na infância, no útero materno, na infância, elas vivenciaram situações que a desequilibraram. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, não só a droga, né, cocaína, maconha, outras coisas, mas também o medicamento. Sim. Né? O álcool, uhum, né? Outros desencadeia outras compulsividades, de comprar muito, de não sei o quê. Então, é perceptível identificar isso como resultado de uma série de conflitos já existentes. Né? A droga é uma droga, mas tem outra droga lá dentro da cabeça de cada um de nós. Sim. Tem muitas drogas, né? Sim. Muitas drogas. Edson, conte para o público um pouquinho, por favor, o que é o método ARI, que é a abordagem e reprogramação do inconsciente, e como que ele atua em casos de ansiedade, medos e comportamentos autodestrutivos. Sim, eu sempre digo que toda dor presente é uma dor do passado. Qualquer sofrimento que a pessoa manifeste hoje. O que é o sofrimento? A tristeza, a angústia, a ansiedade, medos, né? Sentimento de vazio. Tudo que a pessoa sente hoje, toda dor presente é uma dor do passado. Situações já vivenciadas lá atrás, né? Que pode ser no útero materno, na gravidez, pode ser na infância, adolescência, pode ser situações que vivenciou ontem, mas é uma dor lá de trás, né? Então a gente vai identificando, esse método permite identificar onde foi que determinada pessoa vivenciou uma situação de medo. Então você leva a pessoa no fato e ali você faz a reprogramação. Tá? A pessoa vivenciou uma situação de ódio, muito ódio, aquela pessoa que é agressiva, qualquer coisa, uma situação qualquer que apareça, ela
ela quer partir pro pau. Mas isso não surge à toa, não surge do nada. Sim. É uma dor do passado. A raiva é uma dor. Então você identifica onde foi que essa pessoa vivenciou uma situação de raiva. Pode ser que tenha apanhado do pai ou da mãe. Cala a boca, engole o choro, com essa história. Com toda boa intenção, os pais fazem isso, né? Mas não sabe que isso, a criança, o filho retém um sentimento de raiva. Cala a boca, já falei pra você, engole o choro. Não chore, chora baixo. Não, para, cala a boca, para aí. A criança retém. Estou citando um caso, tem vários casos, né? Ou quando de repente a mãe está nervosa, bate na criança, e a criança nem sabe por que está apanhando, mas a mãe está nervosa. O pai bate na criança, nenhuma razão. Ou o pai briga com a mãe e a criança presencia, mesmo quando não presencia, ela sente o que está acontecendo. Então é claro que isso desencadeia na criança também todo um sentimento de raiva, de ódio. Aprende a brigar também, vai ser agressivo, porque vivenciou a agressividade. Então toda dor presente é uma dor do passado. O Ari, ele permite que a gente ajude a pessoa a voltar lá naquela cena. Edson, mas voltar na cena vai sofrer de novo. Tem toda uma preparação para a pessoa voltar na cena sem aquela dor do passado. A gente faz a reprogramação daquela cena, aí, que beleza. Tirou um peso, tirou uma dor dentro de mim danada, né? É um processo. Então, o método, ele é um grande recurso. Não estou dizendo que seja o melhor recurso. Estou dizendo que é um grande recurso para ajudar muito as pessoas. Sim, perfeito. E eu queria te perguntar especificamente para as pessoas que estão em uso ou na recuperação da dependência química, como que o método ARI pode ser integrado ao tratamento que já está sendo executado, né? Através de psicólogos, psiquiatras, grupos terapêuticos. Então, eu estava até dia 31 agora atendo no Antares. Eu parei, dia 31 eu encerro meu atendimento assim no consultório. Agora, na próxima sexta-feira, né? Encerrar de vez? Hã? Tem 26 anos que eu trabalho. Estou com 72 anos, então eu preciso... Quero me dedicar a palestras, sim. Sabe? Dedicar a palestra, quero me dedicar... Alguma terapia online, vou atender 2 dias online, mas também dou curso também para profissionais, né, que queiram desenvolver esse método, sem problema nenhum também, a gente faz... Então, eu estou pronto para ajudar as pessoas. Se tem algum profissional que queira se interar sobre isso, estou pronto, compartilhar isso. Uhum. Mas não é o único recurso, então é importante entender isso. É um recurso, mas não é o único. Sim. Né? É uma coisa, ele é importante, mas não é o único recurso. Tem muitos recursos maravilhosos, profissionais maravilhosos que fazem um trabalho maravilhoso, né? Mas quanto ao ARI, eu sempre converso com as pessoas, quem quiser ter mais informações, estou pronto para poder compartilhar, sem problema nenhum. É um prazer muito grande. Legal. Tá? E você poderia nos dar um exemplo prático, né? Sem expor a identidade dos nossos pacientes, sim, né? sim. Porque o nosso código de ética não nos permite isso. Sim. De como a reprogramação do inconsciente ajudou alguém a reduzir impulsos de uso ou abuso mesmo de álcool e drogas e que podem gerar um comportamento de grande agressividade? Sim, com certeza. Então, uma determinada pessoa, né, que ela, lá atrás, no caso, no útero da mãe, durante a gestação, então teve muitas brigas, muitas discussões, né, e devido àquele contexto de brigas e confusões, então a criança naturalmente não se sentiu amada, não se sentiu querida, ela estava sendo um peso para os pais. Então, ela vivenciou toda uma situação ali de muita raiva, muito ódio, muita tristeza, muita rejeição, né? E natural, quando eu fiz a anamnese, ela falou um pouco da história dos pais, das brigas, confusões e tal, e que ela buscava a droga e foi estabelecida a dependência exatamente no momento que ela sentia tristeza, raiva, ódio e tal. E a partir do momento que identificamos a causa desse ódio, dessa tristeza, dessa ansiedade, dessa agressividade, porque é padrão no inconsciente dela.
Ela viveu isso, foi um padrão na vida dela. Ela não conhece outra coisa. Porque é importante que as pessoas saibam que entre o querer do consciente e o querer do inconsciente, quem sobrepõe é o querer do inconsciente. O inconsciente é mais forte. Por mais que eu queira, não, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre. Tudo bem. Mas aperta o gatilho, vai aflorar aquilo que está lá atrás. Porque o inconsciente, ele sobrepõe ao nosso querer racional. Eu digo sempre assim, pessoas às vezes mascaram com toda boa intenção, não, eu agora sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa feliz, porque agora eu sou uma pessoa que sou um homem de Deus. Beleza, legal. Mas lembra-se, normalmente ele não trabalhou aquilo lá atrás, a história dele. Por mais que ele queira ser um homem bom, mas se aparecer alguma situação, aquilo solta e vai manifestar todo o monstro que está lá dentro, vai manifestar. Então, o que está registrado no inconsciente aflora, predomina. Sim. Por mais que você queira, é o cara que diz, não, eu quero parar, eu não vou usar mais droga. Não vou usar mais. Ele quer mesmo parar. Mas dentro dele, além da dependência química, que já foi estabelecida, mas dentro dele tem o quê? Tem a ansiedade, tem a tristeza, tem o vazio, tem a solidão, tem a raiva, tem o ódio. Está tudo lá dentro. Sim. Aí ele quer falar, ele quer mesmo. Mas essa força do inconsciente, que são os registros, as programações do passado, elas vêm com muita força. Aí ele não consegue, ele quer, mas não consegue. Estávamos falando já de um indivíduo que já está nesse processo. Agora, voltando para o lado da prevenção. Quais ações concretas podem escolas, empresas, serviços de saúde e comunidades implementar para reduzir a pressão pelo ter e fortalecer o ser? Sim. Então, essa pergunta sua é muito interessante e, ao mesmo tempo, requer muita reflexão, não só a necessidade de fazer um projeto desse, que não pode ser um evento, entende? Eu digo sempre assim, às vezes fazia muitos eventos de autoconhecimento, mas é evento, você faz um dia. Aí todo mundo sai feliz, sai alegre dali, mas daqui uma semana vem à tona aquilo que está guardado. Rapaz, é meu sonho que as empresas abracem isso, que as instituições, que a escola abrace, que o sistema educacional abrace isso, que não é só conteúdo, você não está formando robôs, você está lidando com seres humanos. Então, projetos para investir na escola nessa área do autoconhecimento, do inconsciente, da história de cada um, como ajudar não só os alunos, os pais de alunos, professores também. Todos nós somos vítimas dessa programação, dessa vida pesada que levamos, né? Então, o projeto seria um projeto para a educação, trabalhando os pais, os alunos, mas principalmente os pais, professores que precisam também, são seres humanos que precisam também passar por esse projeto, que não é evento, projetos que possa reunir as pessoas, se encontrar, refletir, ajudar os pais a refletirem nos relacionamentos com os filhos, com a mulher, e vice-versa, né? E como estabelecer a relação dos pais com os filhos, harmonizar essa relação, é o que falta. Está precisando, na escola, na empresa. Queira Deus que uma empresa aceite um projeto desse. Está de parabéns. Porque, veja, as pessoas vão trabalhar com alegria, porque vai estar bem em casa. Eu até contei essa história para a Rita, né? Eu fui num determinado local, e onde um trabalho de autoajuda, motivacional. Vamos lá. Aí sentamos, éramos umas 30 pessoas, sentamos, e eu perguntei para você, qual é o seu nome? Não, quem é você? Eu sou João, exemplo, tá? Meu nome é Maria, cada um deu um nome. Mas a minha profissão é essa, cada um deu
falou da profissão que exercia. Eu falei, mas não quero saber seu nome, nem quero saber sua profissão. Quero saber quem é você, ser humano. Como assim? Não, quem é você? Sua vida. Você é uma pessoa triste, é uma pessoa alegre, feliz. Você é uma pessoa calma. Rapaz, quando tocamos no assunto quem era o ser humano ali, que pena, que dó. Só tinha pessoas sofridas, e que estavam ali no trabalho, todas as pessoas, todos os profissionais desse setor, eram uns 30 mais ou menos, estavam ali todos angustiados, todos rindo para os outros que tinham que rir. Mas por dentro, estavam furiosos, cheios de confusões, filhos com problemas, separações, e passando dificuldade em todos os aspectos, doentes. Ninguém sabia, entre eles, ninguém sabia da intimidade do outro, ninguém sabia. Aí como fazer um trabalho motivacional sem identificar essas coisas? Aí choravam, falavam, nossa, eu não sabia que você tinha isso, eu não sabia que você, menina, que isso? Você viveu isso, não sabia. Então, o trabalho numa empresa não se pode desvincular do ser humano. A empresa que fizer isso, rapaz, pelo amor de Deus, é uma bênção. Maravilhoso. E na sua percepção, Edson, como que iniciativas comunitárias, né, e até mesmo alguns trabalhos de base, como por exemplo o Circuito pela Vida, podem vir a atuar contra o estímulo à violência e ao uso de drogas? Eu não conhecia esse projeto, tá? Eu achei interessantíssimo e maravilhoso, né? E principalmente quando vocês têm essa vontade e vocês estão abertos para essas coisas, né, maravilhosas que vocês já fazem, não é? E é perceptível a vontade de vocês de aprimorar, né, de crescer sempre nessa busca aí. É muito legal. Eu vejo, assim, que isso é muito importante, mas é preciso ter muito apoio das instituições para que possa fazer esse trabalho com afinco, com dedicação. Tem que ter uma estrutura mínima, sabe, para poder fazer um trabalho desse nos bairros, né? E hoje, em Volta Redonda, nós temos os CRAs, né? CRAs. Temos os CRAs. Todo bairro que você vai ter um CRAs. E muita gente está lá. E tem atividades maravilhosas nos CRAs, né? Eu falei crack. Eu falei nos CRAs. Muitas pessoas nos CRAs que participam. Então, um projeto desse já pode ser inserido dentro do que já existe. E tem muitas iniciativas. Mas não com essa intensidade, com esse propósito, né, de trabalhar o ser humano. Sim. Que é importante mais. Com certeza. Né? Nós teremos pelo menos um povo saudável, porque muitas doenças são resultados desse acúmulo de coisa guardada. Sim. Né? Muita gente. Sem dúvida. E do ponto de vista de políticas públicas, quais medidas você considera prioritárias para atacar as raízes desse fenômeno, né? A educação emocional nas escolas, programas de prevenção no trabalho e acesso à terapia. Então, o acesso à terapia, acho que é uma coisa muito pessoal, né? A terapia, acho que é uma decisão muito pessoal, até porque tem que ter um despertar no coletivo, né? As pessoas precisam despertar. Acho que é importante que haja um despertar nas pessoas, no coletivo, para ela entender a importância da busca pessoal, né? Da terapia pessoal. É claro que se nós olharmos hoje todas as instituições, serviço público, não há essa prioridade de trabalhar as pessoas, e principalmente funcionários. Né? Você vai em todas as repartições públicas, não tem uma coisa como prioridade. Vamos cuidar dos nossos profissionais, em todas as áreas. Na área de saúde, na área da educação, na área de... enfim, todas as áreas. Seria bom se os nossos
das autoridades tomasse consciência disso, né? E não tem ali pessoas que estão ali trabalhando, precisam de trabalhar, e não pode estar sorrindo todos os dias, felizes todos os dias, porque está cheio de problemas e eles não podem nem falar, não tem nem com quem falar. Mas como tem um espaço, né, para que... Gente, isso é sério, não é brincadeira isso. Como ter uma prioridade dentro das empresas, dos serviços públicos, onde vai cuidar das pessoas, ouvir as pessoas, ajudá-las a se libertarem de muitas dores, muitos conflitos internos, né? Porque a pessoa está ali, ela está com o filho em casa, chorando, ela está desesperada, ela está ali faltando alguma coisa, está com angústia, com depressão. O que ela faz? Ela vai no médico, toma um remedinho, tudo bem, mas não vai resolver o problema dela. Então, focar no ser humano é isso. É você oportunizar as pessoas que tenham acesso a profissionais, mas tem que ser um projeto. Tem aqui um psicólogo, que não é isso que eu estou falando. Um projeto onde as pessoas sabem que tem um encontro, onde elas vão poder estar ali para ser ajudadas a repensar, a refletir sobre a vida delas, para que elas se tornem seres humanos. E que vai conectar com os filhos, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, enfim, interagir. Acho que é um projeto que precisa começar. É utópico? Para quem acredita, não é utópico. Quem não acredita é utópico, mas eu acredito. Acho que é preciso começar. Sabe quem vai dar o pontapé inicial? E que orientação você daria para as famílias que sentem que tem um membro que está sendo consumido pela lógica do ter, né, e começa a demonstrar o uso de substâncias e agressividade? Eu sempre digo assim, o filho... Acontece muito também com marido e mulher, né? Por exemplo, o marido, não estou dizendo que é regra, mas eu estou citando aqui com os exemplos até para descontrair um pouco. O marido, por exemplo, ele fala de tudo que acontece na vida dele, ele fala para os amigos. Porque a minha mulher é chata demais, pelo amor de Deus, não sei o quê. Fala para o amigo dele. A mulher também, ela fala assim, pô, que homem chato, que meu marido, cara, pelo amor de Deus, não aguento aquele cara mais. Mas tem que aguentar, não tem jeito, né? Ela fala para as amigas, ela fala para a mãe, e o homem também. As pessoas, as relações, as pessoas têm dificuldade, ou fala para o terapeuta. É importante na relação familiar que, se a criança não perceber, o filho não sentir, não perceber, que ele tem um espaço para falar do que está acontecendo, ele vai falar com quem? Ele vai falar com o vizinho, vai se dedicar com um amigo dele, que vai falar, estou usando droga, estou começando, experimentei, aí pô, legal, também estou nessa e tal. Mas é importante abrir um espaço dentro de casa, nas relações, para que o filho fale, mãe, eu experimentei, eu estou querendo experimentar, ou já experimentei. Mas se a mãe briga, reprime, se o pai, tá vendo, você é maluco, vai levar uma coça, bate, xinga, não é o caminho. A primeira coisa é abrir um espaço, fica atenta, carinhosamente, coloca atenção no seu filho, dê carinho, dê atenção, converse com teu filho, partilhe a vida com teu filho, faça isso. Agora, é importante também educar o seu filho para ser pessoa. Eu digo sempre, o pai está preocupado se a criança tirou 10 na prova. Tem que tirar 10. Tem que tirar 8. Não sei o quê. Está preocupado, cobrando o resultado da prova. Tem que estudar, tem que não sei o quê. Você precisa. E o tempo todo o foco é esse. Aí eu pergunto, algum pai já chegou para o filho e perguntou para ele assim, meu filho, como é que você está? Como é que você está interiormente? Você está dormindo bem? Como é que está a tua cabeça? Você está sentindo ansiedade? Você sente tristeza? Você sente angústia, meu filho? Você sente vontade de chorar? Como é que você está? Então, quando nós pais
eu sou avô, né? Nós pais e os avós, todos nós, né? Começarmos a olhar para o filho e começar a conversar como ser humano, não como robozinho. Tirou 10, tem que tirar 10. Tirou 15, você tirou 8. O foco é só isso. Começa a conversar com o ser humano, como é que você está. Porque quando você identifica, é a mesma coisa a criança, a pessoa que suicida. Ele dá sinais. Ele dá sinais antes de suicidar. Mas, às vezes, nós não percebemos, porque nosso foco é o trabalho, é estudo, não sei o quê, porque ele tirou 10, tirou 20, porque agora ele está não sei o quê, ele conseguiu isso, conseguiu aquilo, mas esquecemos, não é culpa de ninguém, pelo amor de Deus. Nós esquecemos de observar como é que está o ser humano. Aí quando você percebe, caramba, meu filho está triste, meu filho disse que está angustiado, meu filho disse que está ansioso, não está dormindo à noite. Opa! Então vem cá, filho, vamos conversar. O que está acontecendo? Então, essa relação humana com o filho, não com o robô, mas com o ser humano, é muito importante ouvir. Porque se está triste, está angustiado, então vê uma forma de tirar a tristeza dessa criança, tirar a angústia da criança, tirar a ansiedade da criança. Às vezes está muito triste porque os pais estão brigando. Nossa, meu filho está triste. Ah, mãe, estou triste que eu vi vocês brigando. Eu não quero que vocês briguem. Eu não quero que vocês se separem. Sim. Então, a relação humana é importante que tenha. Observar isso. Sim. E em termos de ética, como equilibrar responsabilidade individual, proteção social e medidas legais quando há violência associada ao uso de drogas? Então, porque na verdade tem coisa meio difícil de responder sim, né? Porque a sociedade ela tem um olhar muito legalista quando vê uma situação dessa, né? A lei estabelece que você vai pagar um preço porque você usa droga, que você tem essa atitude, tem essa ou aquela atitude. Estou te respondendo? Sim. Isso ou aquela atitude. Bom, eu sei que a sociedade tem que ter regras. A lei tem que ser... Não tem como numa sociedade que não tenha leis. Mas também não pode ser só a lei. Uhum. Né? Porque, eu digo sempre, uma sociedade que só tem leis, está provado por A mais B que é uma sociedade doente. A lei, ela não forma consciência. A lei te inibe. Ela te ameaça. Mas não forma consciência. Uhum. Porque se a lei formasse consciência, os presos seriam todos restabelecidos, né? Mas tem que ter a lei, tem que ter uma lei, não tem como não ter. E tem que ser usada em determinado momento. Mas que não termine na prisão, Sim. que não termine ali no calabouço. E depois o que fazer? Então a coisa é muito mais ampla. Com certeza. É muito mais ampla. Sim. Né? Mas eu digo sempre, para mim não é utopia, é preciso começar. Tem que começar. Né? Se todos pensarem dessa forma, de outro jeito, melhor ainda, eu acho que tudo começa a mudar. Se mudar um, já está bom demais. Se mudarmos 2, maravilhoso. Se mudarmos 3, melhor ainda. Graças a Deus, melhor ainda. O mundo será melhor. Sem dúvida. A partir de cada um de nós. Sim. Né? Quais recursos locais, como por exemplo serviços de saúde, grupos de apoio, profissionais, as famílias devem procurar primeiro? Então, acho que é importante tomar consciência que já existe, né? Por exemplo, nós falamos agora há pouco dos CRAs que existem aí em todos os bairros, né? Temos aqui vocês, né, que é desse projeto Circuito pela Vida, né? Porque eu vi os vídeos de vocês hoje, várias pessoas maravilhosas que estão sempre aí se colocando, cada um contribuindo aquilo que pode contribuir, né? E é claro que eu vejo esse projeto de vocês um recurso maravilhoso, né? Então, acho que tem que acessar aí o site de vocês para ter as informações, que são informações importantes que vocês podem proporcionar, e também o que vocês já fazem. Acho que isso é muito legal, né? Então, acho que um olhar é esse olhar para esse circuito da vida, pela vida, que é um projeto maravilhoso que vocês já fazem, né?
E também existem muitas iniciativas hoje, pessoas maravilhosas, né? Que se dedicam, que se empenham para poder ajudar de alguma forma e ajudam, né? Então, assim, é só as pessoas se ligarem que existem entidades e pessoas preocupadas que querem ajudar, né? É só se ligar, buscar informações, e tem muitas entidades maravilhosas que estão prontas para ajudar essas pessoas a se restabelecerem, né? Sim. Perfeito. Edson, gostaria de agradecer bastante por essa conversa profunda e, para encerrar, gostaria de pedir, na verdade, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos escuta, que são especialmente jovens, famílias e profissionais, sobre como resistir ao sistema que estimula a violência e cultiva o ser. Então, eu sempre faço uma reflexão, sabe? Que todos nós nos perdemos. Perdemos a nossa... Quando eu falo perdemos a nossa identidade, como ser humano, não é? Toda a nossa referência, quando eu falo de Jesus, não falo de Jesus da religião. Eu falo daquele ser iluminado que viveu e que ele disse, olha, você quer ser feliz? Viva de outro jeito. Desapegue. Não adianta você juntar tesouros, porque as traças vão comer. Então, isso é a palavra de um homem iluminado, né? Então, ele mostrou claramente que a vida nossa, a vida tem um sentido de vivermos felizes, tranquilos, serenos, calmos, amigos, respeitarmos, interagirmos com a Mãe Natureza. Então, precisamos voltar para o nosso verdadeiro ser, para sermos pessoas diferentes. Porque essa busca desenfreada pelo ter só leva a doenças. Não tem outro caminho. Pessoas hoje com hipertensão, se infartando, com AVC, tudo isso em muitas pessoas, porque está na busca desenfreada. Se identificando com aquilo que não vai perpetuar, que vai acabar um dia, né? Um dia ela vai deixar. Então, ela está se identificando com todo o ter e está perdendo o essencial, porque todo o ter não vai para o coração de ninguém. O ter não vai para o coração. Então, é preciso nos alimentarmos com aquilo que vai para o nosso coração. O que vai para o nosso coração? O amor, a alegria, a felicidade, a amizade, a paz, a Mãe Natureza, os animais, não é? Então, é isso que precisamos colocar atenção, e está na hora de voltarmos. Já fomos longe demais. Precisamos voltar para cá. Coração. Perfeito. Tamo juntos. Maravilhoso. Edson, obrigada por partilhar seu método e suas experiências. E gostaria de que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente de onde que as pessoas podem buscar mais informações sobre o seu trabalho e o método ARI, como, por exemplo, os sites, redes sociais, algum contato que você queira deixar. Então, meu telefone é o 24 999 050610. No Facebook, Edson Ricardo Santana. E no Instagram, Edson Santana Ari, A-R-I. Uhum. Lembrando que a minha página não é uma página profissional, bonita, porque eu publico lá meus vídeos, não tem edição, mas agora que eu vou estar dedicando um pouco mais à palestra e tal, aí então vou profissionalizar mais, né, mas o conteúdo, sim, o conteúdo é o mesmo, tem muitas coisas lá interessantes, né? Sim. Aí será um prazer quem se sentir convidado a assistir os vídeos, fazer uma reflexão. Aí tem muita coisa lá para poder... Vamos pensar assim, caramba, a página dele tá meio bagunçada, mas tem muito conteúdo. Imagina. Espero que gostem. Com certeza. Que ajudem, espero que ajudem a refletir, que é o mais importante. Sem dúvida. Edson, quero agradecer a sua participação aqui hoje, pela sua conversa profunda e enriquecedora com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio, converse com quem precisa ouvir e lembre-se, prevenção é rede, e até o próximo Circuito pela Vida. Até lá.